Olá, gente querida! Continuamos o nosso itinerário espiritual, lendo textos do Sermão da Montanha, e Jesus está fazendo uma releitura de 6 princípios da lei mosaica, da Torá do Antigo Testamento, à luz da novidade das bem-aventuranças. E hoje ele conclui essa releitura. O texto do Evangelho é de Mateus 5, 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse, Jesus conclui a releitura dos preceitos da lei mosaica com esse trecho que está como evangelho do dia. Nesses últimos dias acompanhamos a interpretação que Jesus dá a vários princípios legais do judaísmo: o homicídio, o adultério, o divórcio, o juramento. Ontem foi a lei do talião e hoje o amor ao próximo e o ódio ao inimigo. Não há um texto bíblico explícito que diga que se deve odiar o inimigo. Provavelmente provém do ensinamento dos essênios ou do Salmo 139, versículos 19 a 22. Assim diz o Salmo: Ah, se Deus matasse o malvado! Eu odeio os que te odeiam. Com ódio perfeito, eu os odeio. Eles são inimigos de fato. Ninguém precisa se escandalizar com esta palavra do Salmo. Todo o Antigo Testamento deve ser lido à luz daquele que é o ápice da revelação, Jesus Cristo. Quanto ao amor ao próximo, a base principal é Levítico capítulo 19, versículo 18. Mas Jesus alarga o texto do Levítico. Contudo, pode-se dizer que na compreensão do Antigo Testamento, especialmente no pensamento da escola deuteronomista, o próximo é aquele que é do mesmo clã, da mesma família alargada, da mesma tribo ou da nação israelita,
o critério do sangue ou o critério nacionalista predomina. O amor aos que são do mesmo convívio familiar ou tribal. A rejeição para quem é diferente de mim. Havia, portanto, um senso de pertença e até de vingança a partir do laço de sangue. Isso é muito comum nas culturas tribais. Um dia talvez a gente possa refletir sobre o papel do Goel, o resgatador de sangue, que depois passou a ser praticamente somente o resgatador das dívidas. Era alguém de um clã que, se por acaso um parente caísse em desgraça econômica, empobrecimento, escravidão, aquela figura deveria resgatar o seu parente daquela situação de opressão. Jesus, contudo, estabelece outro princípio, fundamentado não mais no laço de sangue, no prestígio que provém do sangue, mas no princípio teológico da paternidade de Deus. Ele diz: se Deus é Pai de todos, a fraternidade, isto é, o amor entre irmãos, e a sororidade, o amor entre irmãs, fraternidade e sororidade, é amor entre irmãos e irmãs. Deve ser universal. Deus é Pai de todos, logo, todos somos irmãos e irmãs. Jesus diz: Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre todos. Assim, todos são beneficiários de sua compaixão, de sua misericórdia e de sua generosidade. O princípio da reciprocidade absoluta, mesmo para o amor, como vimos ontem, não responde completamente à lógica do Evangelho, à lógica de Jesus. Porque se amamos somente aqueles que nos amam, ou se saudamos somente aqueles que nos saúdam, isso os pagãos e os cobradores de impostos também fazem. Nossa justiça deve exatamente ultrapassar a justiça dos cobradores de impostos, dos pagãos, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. Por quê? Porque nossa justiça deve se fundamentar no espírito das bem-aventuranças. Mas qual é o ponto alto do Evangelho de hoje? O ponto alto desse discurso de Jesus é o versículo 48. Depois de reler estes 6 princípios do Pentateuco, da lei mosaica, Jesus conclui com a seguinte frase: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é chamado de Pai Celeste. Para Mateus, que escreve para cristãos provindos do judaísmo, é um modo de amenizar, é um modo, digamos assim, eufemístico de não chamá-lo pelo nome. O judeu não nomeia Deus. Inclusive, quando eles estão lendo a Bíblia e encontram o tetragrama sagrado, as 4 letras que são o nome de Deus em hebraico, eles não o pronunciam. Eles dizem Adonai, que significa Senhor. Mas a coisa bonita, Deus é o Pai. Assim, estabelece-se a filiação e, de algum modo, em Jesus, que é o Filho, nós também nos tornamos filhos. Jesus diz que a nossa identidade é a mesma de Deus. Por quê?
porque somos filhos. Para um hebreu, o filho tem a mesma natureza, tem praticamente a mesma identidade, herda a terra, herda o ofício, tem as mesmas características, não somente físicas, mas também de caráter, de comportamento, enfim. Quando alguém diz você é filho de, significa que você herdou muito do seu pai. Ora, dizer que alguém é filho de Deus significa que ele age como Deus. Para os discípulos de Jesus, portanto, não há lugar para distinções. Surgem exatamente novas relações humanas que excluem a violência, todo o ódio, a discriminação, a rejeição por motivo de sangue. Por quê? Porque somos filhos de um Pai celeste que é bondoso para com todos. Um Pai que faz nascer o sol sobre todos. Um Pai que faz cair a chuva sobre todos. Em vez do ódio, deve existir o desejo de bem, o bem de amar, o bem universal. Essa é a grande novidade que Jesus traz. Embora o cristianismo não seja somente uma ética, o cristianismo não seja somente um humanismo, mas esse elemento do amor e da bondade e da justiça são elementos fundamentais do cristianismo. A perfeição dos mestres da lei consistia no cumprimento dos preceitos da lei mosaica. Para Jesus, aquilo que torna o ser humano perfeito e bom é ser semelhante a Deus e viver o amor que não conhece limites nem discriminações. Que Jesus nos ensine a amar, inclusive os inimigos. Talvez aqui esteja uma das páginas mais difíceis do Santo Evangelho. Há também uma compreensão equivocada, porque muita gente imagina que amar é querer fazer piquenique no final de semana, viver na casa do outro, tomando cafezinho, não. Amor também na Bíblia não é simplesmente um sentimento, uma emoção, é algo muito mais profundo. Então, quando Jesus diz amar o inimigo, não significa simplesmente um afeto, uma emoção ou um sentimento. É querer o bem, é comprometer-se com a vida, sem discriminações, sem ódios, sem pensarmos somente a partir do laço de sangue e do princípio daquilo que une as famílias em estruturas clânico-tribais. Deus nos dê a graça de, em sociedade, vivermos o amor que não exclui, não discrimina e ama como Deus ama. Um abraço a você, até amanhã. Recorde sempre que a palavra faz o coração arder e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima e peçamos a graça de aprender a amar indistintamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.